Oi, eu sou Rose Angel e vou falar sobre jornalismo de moda. Falar de jornalismo de moda hoje é diferente de falar de jornalismo de moda de quando eu comecei. Mas eu acho importante falar um pouco dessa trajetória para que vocês entendam como era, como veio mudando ao longo dos anos e onde a gente está hoje e talvez a gente junto consiga deduzir para onde vai a profissão. Não tem como eu contar um pouco sobre esse jornalismo sem fazer um paralelo assim com a minha experiência, com a minha vivência. Moda sempre fez parte da minha vida, de um jeito ou de outro. Quando eu era criança, minha mãe tinha uma pequena confecção. Eu cresci em meio à máquina de costura, tecido, costureira, aquela rotina da oficina. Acho que para me distrair, ela me ensinou a costurar muito cedo, então eu sabia operar todas as máquinas, galoneiro, overlock. Ainda hoje eu tenho duas máquinas em casa, uma overlock e uma reta, porque eu adoro essa coisa de costurar, pena que eu não tenho tempo mesmo. Quando eu tinha uns 15 anos, assim, me interessei por moda, fui até fazer um curso de modelagem, mas acabei não seguindo. Mesmo assim eu desenhava as minhas roupas e minha mãe costurava, então era década de 80, década de 90, eu tinha os looks mais transados porque era impossível a gente ter roupas de grife naquela época. O Brasil tinha um mercado fechado ainda, então praticamente a gente não tinha produtos importados. O meu primeiro tênis Nike veio contrabandeado, mas a gente não tinha o hábito de andar na rua e ver grifes. Quando você vê alguém com uma roupa mais descolada, assim, geralmente era uma grife nacional naquela época, tipo Foro, Zump, que eram marcas que já tinham status. Mas grifes internacionais, Chanel, Prada, Gucci, ou você via em filme ou na televisão mesmo, de algum programa, alguma coisa, ou você via em revistas. Então, o meu contato com a moda global, com marca, era através de revistas e eu adorava. Tanto jornalismo quanto moda naquela época eram profissões consideradas elitistas, de difícil acesso, era um mercado fechado e só entrava realmente quem tivesse algum tipo de QI ou algum parente já na área. Se você acha que moda e jornalismo são profissões difíceis hoje, é porque vocês não viveram naquela época. E eu cedi um pouco a essa pressão e acabei optando por processamento de dados. Fui fazer o colegial em processamento de dados. Eu já tinha feito alguma coisa na área de modelagem, tinha feito um curso, mas acabei abandonando moda e segui para a área de computação, porque, de novo, década de 80 e 90, o auge assim era a chegada de computadores, telas coloridas, aquela coisa toda. Depois do colegial, eu prestei poli, matemática com ênfase em ciências da computação, e entrei. E não durei um mês. Era muito exata. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, solta, leve, que adoro probabilidades, e de repente eu tive que entrar numa caixinha e 2 e 2 tinha que ser 4 o tempo todo. Eu falei, ai, não é pra mim. E o prédio da Poli ficava próximo ao prédio da ECA. Para quem não sabe, tá posicionando, Poli, Escola Politécnica da USP, os melhores cursos de exata, e ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, que tem todas essas disciplinas de humanas. Eu acabei indo para a ECA e me aproximei muito do pessoal de artes cênicas. Tentei trocar da Poli para a ECA e não aceitaram, não podia. Eu tranquei, abandonei e me uni a um grupo de teatro amador do SESI em Santo André. Tá, respondendo, sim, quase fui deserdada, mas lá na frente vocês vão entender por que ter tido essa trajetória na computação foi tão importante quanto a minha trajetória na moda. Mas fui pro teatro, comecei a escrever e atuar. Ao mesmo tempo a gente queria fazer umas montagens, mas a gente não tinha grana, aí eu chamava o pessoal do grupo, e pedia para trazer roupa,
móveis, objetos de decoração. Eu transformava tudo aquilo, roupa, eu criava os nossos personagens e dava uma forma com aquelas roupas. Os móveis a gente colocava rodinha, desmontava, remontava outras coisas para a gente ter nosso cenário e a gente começou a fazer algumas montagens. Eu acabei percebendo que de uma certa forma eu gostava mais até dessa área do backstage do que propriamente de atuar, embora tenha ficado uns 4 anos com o grupo, mais ou menos. Foi quando eu decidi que eu queria me especializar em figurino. Fui fazer um curso de figurino para cinema, teatro e TV no Senac. As faculdades de moda estavam chegando no Brasil, devia ter umas 3, talvez, em Morumbi, que eu sei que foi a primeira, mas era inacessível, era caríssimo e eu não tinha a menor condição de estudar moda. E aí eu fui fazer esses cursos livres no Senac. Fiz figurino para cinema, teatro e TV, desenvolvimento de coleções, desenho aplicado à moda, história da moda, história da arte, história da maquiagem, todos os cursos que apareciam, que eram relacionados à moda, desde que eu pudesse pagar, eu fazia. Fiz até passarela. Eu aprendi a desfilar, o que era um demi-tour com giro, o que era um pivô, que era, naquela época tinha essas técnicas, a passarela era quase uma performance, mas foi fundamental porque aí eu comecei a trabalhar nos bastidores da moda, assim, produzindo desfile, fazendo assessoria de produção, fui camareira em alguns espetáculos, fui meio que, literalmente, fui meio que me enfiando na moda, já que eu não tinha o menor contato com ninguém na época. No curso de desenvolvimento de coleções, tinha que criar uma coleção, óbvio, e tinha que escrever uma história sobre aquela coleção, quase uma defesa. Eu confesso que, por mais que eu quisesse ser estilista, eu me sentia meio mediana, sabe? Eu vejo tantos talentos maravilhosos assim, criando roupa, que eu falava, não, eu sou quase medíocre, não é minha praia criar roupa, essas coleções. Mas mesmo assim eu fui fazer o curso para entender como uma coleção era criada. E lá, desenhando, escrevendo, eu fiz um texto sobre a minha coleção e calhou de um amigo meu, que era jornalista na Folha de São Paulo na época, leu o texto. E aí ele me disse assim, nossa, bacana, você escreve bem. Você já pensou em ser jornalista de moda? Foi um plim. Naquele dia, assim, acho que tudo fez sentido, assim, como eu ia conseguir unir várias coisas que eu gostava de fazer numa única profissão. Eu me lembro claramente que isso era um sábado. Na segunda-feira eu fui pro cursinho, porque eu tinha que voltar a estudar. 3 meses depois eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade para fazer jornalismo, na verdade comunicação, habilitação jornalismo. Eu fiz FIAN. FIAN era uma faculdade que eu posso chamar de clássica. Eles formavam jornalistas, né, para fazer jornalismo investigativo, cidades, política, esportes. Na faculdade, moda era uma parte da editoria de variedades, então eles não consideravam algo separado, assim, eles não enxergavam muito as revistas de moda como eu enxergava, então eram eternas brigas. Toda vez que tinha um trabalho eu queria fazer, um trabalho de jornal, eu queria fazer sobre moda, eu tinha que brigar. Depois tinha um trabalho de, sei lá, rádio, eu queria fazer sobre moda e era aquela briga constante. Mesmo assim eu fui exercitando muito moda dentro da faculdade, mas ao mesmo tempo, ter feito jornalismo assim me deu uma base de ética, de técnica e respeito pela profissão que eu acho fundamental. Eu sinto que hoje as pessoas tenham perdido isso, porque o jornalista ele é um cara chato, cheio de ranzinzices e ideologias, mas ao mesmo tempo a gente aprende a ser imparcial, a gente aprende a ouvir sempre os dois lados, a ter um julgamento muito ético e sério em torno das coisas.
Eu acho que, mesmo sendo moda, não dá para ser esse jornalismo superficial e raso que tem hoje, sabe? As pessoas não se aprofundam e acabam ficando muito nessa... no pessoal. Eu acho, enfim, eu acho que esse estilista é uma porcaria, enfim. E eles não têm um embasamento para isso. Mas voltando, depois de tanta briga na faculdade, eu me formei e já tinha meio que transitado muito em moda. E tinha uma amiga que tinha lançado uma revista. E aí eu fui falar com ela. E foi uma época em que surgiam muitas revistas de moda profissional, a gente chama de trade, que são revistas que vão além do varejo, né? Falar só lá do desfile ou só lá da loja, para essas revistas é a ponta do iceberg. Abaixo disso, assim, tem toda uma indústria, tem toda uma cadeia produtiva. E essas revistas estavam começando a surgir. Essa minha amiga tinha lançado uma revista trade chamada World Fashion, que existe até hoje. Ela me disse ok, mas o que ela podia fazer por mim era me apresentar à editora-chefe. E só se a editora-chefe gostasse de mim é que eu ia entrar na revista. Aí ela marcou uma, sei lá, segunda-feira. Eu fui para a entrevista, assim, imagina, passei os dias imaginando uma redação, sabe aquela redação do Diabo Veste Prada? Que você vai entrar, tem um estilista passando aqui, um modelo passando ali, um fotógrafo ali clicando, um editorial e aquele auê todo. E aí quando eu cheguei, assim que eu olhei, falei, nossa, a realidade é completamente outra, né? Todo mundo ralando de trabalhar, cada um na sua mesinha. E naquela época, faz tempo, hein? Tinham poucos computadores, mas a gente já usava computador, mas a maioria das informações chegava por fax. Verdade, eu sou da época do fax, chegava fax de 20 quilômetros, assim. E eu fui falar com ela, o nome dela é Maria Helena, eu vou fazer um parêntese aqui e dizer que, na minha opinião, foi uma das maiores jornalistas de moda que eu conheci. Pena que ela já se foi. Ela me ensinou justamente isso, assim, que independente de você falar sobre moda, sobre beleza, sobre decoração, que acima de qualquer coisa você é jornalista. Então você tem que ter ética, você tem que ter cuidado, você tem que ter profissionalismo. E eu devo muito isso a ela. Talvez foi ela que tirou um pouco do meu deslumbramento, sabe, assim. Mas eu cheguei para falar com ela. Ela mal falou comigo, estava digitando um texto, ela virou e falou, tá, então vamos fazer o seguinte, você escreve um texto sobre essa informação e me traz quinta-feira. E me deu um fax. Eu peguei o fax, agradeci e falei, tá, então tá, até quinta. E saí. Quando eu saí do escritório que eu olhei o fax, estava escrito assim, AkzoNobel compra Courtauld. Eu fiz a mesma cara. Quem é AkzoNobel? Courtauld. Eu achando que eu ia escrever sobre Dior, sobre a história da Chanel, o último desfile da Semana de Paris e me deparei com uma informação que eu nem sabia do que se tratava. Aí fui pesquisar, descobri que a AkzoNobel e Courtauld eram duas fabricantes de corantes, ou seja, se a nossa roupa tem uma cor, eram eles que faziam essa cor, e que uma estava comprando a outra, num processo de joint venture ou fusão. Tá, parece um monte de detalhe, mas eu já vou concluir. Eu não sabia muito bem o que era uma joint venture ou uma fusão, e liguei para um amigo que era economista. Ele me explicou que uma ia comprar a outra e que ia se transformar numa única maior, mas que se essa única maior, de alguma forma, fosse gerar algum tipo de monopólio, que não seria aprovado. Legal, fui lá e escrevi tudo isso no meu texto. Levei para ela o texto na data certa e ela estava trabalhando ainda igualzinha, na mesma correria. Ela virou para mim, pegou meu texto e com o texto na mão ela continuou fazendo mil coisas e quando ela olhou, ela prestou atenção e começou a ler e se sentou. Naquele minuto eu percebi, eu falei, ou eu escrevi uma grande besteira,
ou eu escrevi um texto que realmente chamou a atenção dela. Ainda bem que era a segunda opção. Ela gostou. 15 dias depois, assim, eu já estava trabalhando com eles, e acho que nem um mês depois eu ia cobrir o meu primeiro São Paulo Fashion Week, que na verdade ainda era Morumbi Fashion. O World Fashion era uma revista que circulava diariamente no Morumbi Fashion. Para vocês entenderem o processo que eu chamo de processo insano. A revista era feita durante o dia, cobrindo os desfiles, tinha fotógrafo fotografando lá no pit, tudo vinha para uma sala de redação improvisada, montada dentro do evento. Ali a gente editava, aquilo ia para a gráfica, na gráfica tinha um diretor de arte nosso que ia editando, dali ia para impressão, imprimia, no outro dia a revista estava lá de volta. Era insano, uma loucura. Eu acabei ficando como uma assistente de editoria, na verdade eu fiquei com a Maria Helena ao lado dela, trabalhando com ela há muito tempo, então eu virei meio assistente da editora, né? Ou nunca vou me considerar uma subeditora, mas ela me chamava de assistente editorial. E eu meio que coordenava toda essa questão, quem ia, quem vinha, quem cobria, e quando eu tinha tempo eu ainda saía fazer uma ou outra matéria para até exercitar, né, esse lado de escrever sobre alguns assuntos. E a gente tinha uma equipe bacana de jornalistas, cada um ia cobrindo um desfile alternado, eu tinha um fotógrafo em cada sala, aí acabava um desfile, corria alguém, pegava, era cromo, não era digital, não era card, nada disso, era cromo, voltava, aquilo ia para o motoboy corria para uma empresa para revelar o cromo, voltava os rolinhos todos de cromo, a gente abria, escolhia na mesa de luz a melhor foto, a que estava sem foco, ou melhor, a que estava com foco, e selecionava, sei lá, 10 looks de cada desfile, os detalhes. Eu me lembro disso como se tivesse sido ontem. A gente colocava no envelopinho e ia embora de novo para a gráfica, porque lá que ia escanear em alta qualidade, e esse era o processo. Eu digo que quem trabalhou nas revistas de antigamente, nesse pique, faz qualquer coisa hoje. O digital veio e facilitou esse processo, né, que antigamente era muito demorado. Mas eu trabalhei anos fazendo revista dessa forma clássica de se fazer. Depois do World Fashion, eu praticamente editei as principais revistas trade do mercado. Nem vou citar uma ou outra que é para não gerar ciúmes, mas quem tiver curiosidade tem meu currículo no site e aí dá para ver todos os trabalhos que eu já fiz. Mas ao mesmo tempo ainda trabalhei em revistas custom, né, customizadas, são revistas feitas ou para empresas, ou para marcas, ou para algum acontecimento, tipo, teve uma revista que foi feita para Marlboro, para um evento que eles fizeram, a Sem Número, que era uma revista visionária, isso lembrando, fora atualmente, que eu já fiz revista para o Megapolo, Shopping, então assim, tem N tipo de publicações dentro desse universo custom. Eu acabei vivendo nesses anos todos esses momentos do jornalismo. Primeiro, quando ele era feito de forma quase artesanal, como eu disse. Também era uma época em que se tinha mais dinheiro, eu vou explicar o porquê. As revistas eram uma das poucas formas de se divulgar produtos, era um público mais seleto. Então era caríssimo fazer um anúncio numa revista, o que era ótimo porque desse dinheiro do anúncio acabava-se tendo dinheiro para produção de moda, para pautas mais elaboradas. Com a era digital, quando a gente começou a receber informação por e-mail e foto digital, que acho que é o momento que a maioria de vocês deve ter vivido, né, daí para frente, o jornalismo, assim como toda a comunicação, eu não estou falando só de jornalismo, ele mudou radicalmente. Hoje as revistas perderam um pouco essa força, né, esse poder. Aquela cena do Diabo Veste Prada que ela fala, fui eu que escolhi a cor
do seu suéter. É verdade, as editoras de antigamente, Vogue e América, o que eles determinavam que ia ser usado era o que ia para a vitrine, é o que vendia. Hoje, inverteu o papel. O leitor ele é muito mais opinativo e ele consegue, em tempo real, questionar qualquer coisa que um jornalista escreva. Tá, e qual é a moral da história? Eu vou enumerar alguns pontos, tá? Isso é tudo a minha opinião. Primeiro, para ser jornalista de moda, você tem que entender de moda. Ter vivido toda essa trajetória, ter tido contato com outras partes, né, da indústria da moda, ampliou o meu entendimento e óbvio que isso acaba se refletindo no que eu escrevo ou nas minhas abordagens ou nas minhas críticas, enfim, nas minhas matérias de uma forma geral. O segundo ponto é, para ser jornalista de moda, você tem que ser jornalista. Eu não falo essa coisa do diploma, eu não vou entrar nesse debate, embora eu ache que um diploma a mais nunca é ruim. Eu sou totalmente a favor do diploma, mas você tem que ser jornalista na sua essência, né? Você tem que ter, de novo, toda essa questão ética, você tem que ter fontes, você tem que entender essa linguagem de apuração, você tem que questionar o tempo todo, saber avaliar quando te passam determinados números, conjunturas, para que, novamente, seu texto seja cada vez melhor e suas abordagens sejam melhores. Ao contrário do que muita gente pensa, jornalista não cobre só desfile, tá? Ao contrário mesmo. As melhores matérias, às vezes, são sobre exportação. Agora, nesse momento, né, que o Brasil está numa crise terrível, assim, a gente tem visto muitas empresas da moda fechando. Isso reflete no mercado de uma forma geral, que reflete no consumo, que reflete no dinheiro do país. Então, por favor, moda é uma indústria, não é só a roupa da vitrine. Moda é uma indústria que movimenta até a agricultura, porque o algodão e vice-versa, né? Se tem algodão, isso reflete no preço da roupa. Se não tem algodão, por algum problema de safra e essas questões, você acaba tendo um reflexo de novo na roupa. Mas para quem ouviu tudo isso, deve estar se perguntando assim, tá, mas jornalismo de moda ainda vale a pena? Bom, eu adoro, né? Então, para mim sempre vai valer a pena. Mas quem está entrando agora tem que estar preparado que é uma nova era, né? Não tem mais aquelas redações que você tinha uma estrutura mega bacana para se fazer editoriais legais, matérias legais, viajar, etc. Isso tudo diminuiu muito. Não é só aqui no Brasil, isso diminuiu no mundo. Eu estou vendo aí um movimento de revistas que fecham, revistas que se uniram. Às vezes o mesmo núcleo de redação acaba fazendo várias revistas. Ao mesmo tempo surgiram várias revistas que a gente chama de custom, são revistas customizadas. Ou para uma marca, ou para uma empresa, ou um título alternativo. Qual a vantagem dessas revistas? Apesar da tiragem ser menor, né, elas movimentam o mercado, então são muitos títulos e outras formas de distribuição. Também tem, lógico, eu não vou entrar muito no mérito de blogs, mas acho que os blogs são outras formas de se comunicar. É uma forma até legal porque você fala em primeira pessoa. Eu demorei muito para me render ao blog. Eu tinha uma resistência até com o termo, mas eu percebi que é muito bacana você poder escrever algo e ter um feedback imediato daquilo que você escreveu.
coisa que não acontecia com as minhas matérias. Às vezes eu tinha que esperar assim, chegar uma carta de redação para saber, ou um e-mail na redação para saber o que acharam de determinada matéria. Ao mesmo tempo, o que eu vejo é que quem vai sobreviver na comunicação, ou no jornalismo somente, mas na comunicação também, é quem sabe criar bons conteúdos. E para isso, desculpa, conhecimento é fundamental. Essa linguagem muito rasa, né, com que a informação está sendo passada hoje, ela infelizmente só chega a um perfil de leitor com um pouco mais de cultura, um pouco mais de vivência. Ele quer realmente uma informação que agregue. Então, se você está pretendendo seguir a área de jornalismo ou conteúdo de moda, tenta investir nisso, assim, tenta investir em conteúdo de qualidade. E pensa assim, o que eu gostaria de ver, eu sei muito bem o que eu gostaria de ver. Pensa no teu leitor, que o teu leitor quer ver de você. Porque antes o jornalismo era meio unilateral, né? A gente falava, mostrava e o nosso leitor aceitava, gostando ou não. Hoje ele é bilateral, né? Eu falo e ao mesmo tempo eu tenho um feedback automático disso. A comunicação e o jornalismo também mudaram muito com as redes sociais, né? Aí você vê, por exemplo, um desfile que antes só tinha convidados seletos, poucas pessoas podiam assistir, e agora você vê Ralph Lauren colocando o desfile dele ao vivo, da marca, né, ao vivo pelo Periscope. Você fala, não, as coisas estão mudando mesmo. Então, assim, talvez uma grande sacada é entender como usar todas essas redes sociais e usar toda essa comunicação nova a favor do jornalismo. Eu estou dizendo isso de experiência, tá? É uma coisa que eu tenho feito. Lembra que eu falei lá que eu abandonei matemática com ênfase em ciências da computação, mas ter cursado processamento de dados e aprendido sobre códigos me ajuda muito hoje. Eu não tenho nenhum tipo de bloqueio com criar sites, ou criar redes sociais, ou manusear tudo isso, ou entender todas essas metodologias de AdWords, AdSenses e por aí vai. E isso vai ser o diferencial do jornalismo daqui para frente, né? O jornalista, ele acabou que ele tem que ir um pouco além. Também acho que vai se diferenciar aquele que entende de fotografia, que entende de vídeo, de manipulação de imagem. Não dá mais bons tempos quando a gente ia para uma pauta, ia um repórter fotográfico junto. Hoje não, hoje você, de repente, uma coisa que você vê que está ali, ela tem que ser imediatamente comunicada, então você faz com o celular e já posta. Eu aprendi fotografia e aprendi sobre vídeo, roteiros, etc. Hoje eu crio conteúdo também. Então, eu uso todo aquele meu conhecimento do jornalismo e meu conhecimento de moda para gerar conteúdo, inclusive para empresas. Eu tenho um blog que chama Angel, que é basicamente sobre coisas que eu acredito e apostas e pensamentos e ideias. Isso é fantástico porque no passado eu não ia conseguir ter essa voz, né? Falar em primeira pessoa e ter um retorno do leitor. Fui criando outros veículos. Eu tenho o Angel Mag, que é a minha própria revista. Eu que fiz revista para marcas, para shoppings, para empresas. Não tinha como eu fazer uma revista para mim. E o digital me deu essa possibilidade. Então eu criei o Angel Mag, que é uma revista formatada para lifestyle, e um lifestyle talvez que eu idealize e que eu enxergue. Paralelo ao Angel Mag portal, eu tenho o Angel Mag digital. É uma revista para se folhear em iPad ou em computador, que também traz
entre os colaboradores todo esse meu networking de fotógrafos, talentos que eu fui descobrindo em 20 anos de carreira. Criei outros veículos. Com meu namorado, por exemplo, eu faço um blog de casal, hashtag de casal, e tem um portal sobre moda, estilo de vida e animais, que chama Pet Style. Ao mesmo tempo em que todo aquele cenário de revistas foi se fechando, eu vi um caminho para expandir. E se você me perguntar hoje qual é o caminho, então, é conteúdo. Invista em conhecimento, invista em opinião, né, em descobertas, tente buscar o ineditismo, saia do lugar comum e aposte muito, muito mesmo em outras formas de comunicar, né? Não só outros suportes que a gente chama, não só o texto, mas a fotografia, a imagem, a animação, a ilustração. São outras formas da gente fazer o velho jornalismo de moda se tornar novo. E não posso deixar de convidar, né? Entre nos meus portais, interaja comigo e dê ideias. Aceito opiniões críticas e se uma hora você tiver a fim de exercitar um pouco esse seu conhecimento, etc., me mande um e-mail, vamos falar. Quem sabe você não colabora comigo também. Obrigada!